Shalom de Yeshua, a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos, irmãos amados. Que o Eterno os abençoe e os guarde e faça resplandecer a sua glória na face de cada um de vocês, nos atos, nos sentidos, naquilo que vocês deixam entrar em teu coração e muitas vezes tem desequilibrado vocês, e naquilo que vocês não deixam entrar em teu coração e aquilo poderia ter salvado vocês. Não digo salvação como a perder ou ganhar a vida eterna, isso é a misericórdia de Deus, mas eu digo salvação como salvar vocês de um problema, salvar de vocês de uma escassez, salvar de vocês de perder uma grande oportunidade. Então cuidado com o que a gente deixa entrar e sair. Mas a palavra de hoje é breve, é uma palavra sobre o valor do ser humano para Deus e sobre como Deus, na sua imensa misericórdia, aleluia, acabou de cair uma estrela cadente, na verdade é um meteorito, o pessoal chama de estrela cadente, mas é meteorito, é plasma, meteorito, não sei dizer o que é, mas é uma luz no céu que desce, dessa vez ela foi subindo. E o ser humano é isso. O que o ser humano é para Deus? Para responder isso, eu vou dizer uma parábola que está no Midrash, na sabedoria judaica. Deus é bom, e Deus pegou aquilo que lhe era mais caro e maravilhoso, a sua imagem e semelhança, e fez Adão semelhante, mas não como Deus, porque Adão deveria elevar-se até chegar a Deus, porque a vida tem que acontecer, tem que haver elevação, altos e baixos, mas no fim dos tempos nós temos que nos elevar dobradamente, porque o Rei está às portas. Então, irmãos, Deus criou o ser humano com muito amor. Deus criou o ser humano como o projeto dele mais ambicioso. E diz que a alma de Adão, quando foi criada, era como um grande cristal, um grande diamante. Mas quando Adão pecou, essa alma única, ela foi espalhada em vários pequenos diamantes de luz. Yeshua, dizendo isso, ele fala: eu sou a luz do mundo, porque Yeshua é o segundo Adão, ele é aquele grande diamante. Mas quando nós, pela fé, nós nos conectamos a Yeshua, nós nos tornamos servos e vivemos uma vida semelhante a Yeshua, e o mundo espiritual não é de palavras, mas é de atos. As palavras sem atos são mortas. Não há luz nelas, porque elas não te conectam a nada, te tornam hipócrita. O hipócrita é aquele que fala, mas não faz, e é aquilo que Deus mais abomina. Deus prefere uma pessoa que não fala e não faz, que uma pessoa que fala e não faz. É melhor você não falar e nem fazer se você não faz. Amém? Não se diga servo de Deus se você nos seus atos e obras não é. Amém? Então, o ser humano é essa luz, essa joia, porém o pecado fez Adão ser quebrado, esse diamante, esse cristal maravilhoso, gigante. E muitas vezes nós olhamos para o ser humano e vemos pessoas extremamente más, pessoas que nós preferíamos às vezes que nem existissem, pessoas que são terroristas, que matam milhares, matam bebês, pessoas que gostam de roubar e deixam pessoas sem dinheiro, pessoas que roubam inclusive os pobres, que roubam a comida dos pobres, bandidos, como casos que já aconteceram aqui na cidade onde eu vivo, que roubaram, pasmem, bandidos roubaram ONGs, lugares onde haviam toneladas de comida que eram entregues aos pobres, roubaram as peças e deixaram a comida, viraram simplesmente pelo prazer de virar tonéis de comida que alimentariam pessoas. Você olha para esse ser humano, você vê um diamante? Agora eu falo, sim, esse é um diamante, mas é um diamante sujo de barro, porque nossos pecados são barro. É uma pedra bruta que precisa ser refinada, só que essa pedra já se deixou sujar tanto que para ser refinada, ela tem que ser polida até o osso. Vai sobrar às vezes só uma poeira, vai sobrar às vezes só um pouquinho. E o pior é que essa pedra, Deus dá o livre-arbítrio para ela escolher se ela quer ou não ser refinada, se ela quer ou não ser polida. Quem é ourives, quem trabalha com isso sabe.
Às vezes você pega uma pedra gigantesca, mas na hora que você limpa, de ouro, só tem uma gema minúscula. Você pega 50 quilos de pedra e apenas tem uma gema de 10 gramas. É assim o ser humano. Porém, Deus não está se importando se a pessoa ela tem 100 frutos, 1000 frutos, como Jesus disse, Yeshua disse nas parábolas sobre o talento e na parábola sobre o a semeadura, o semeador da semente que cai na terra boa. Então, Deus ele quer que você dê fruto. Pode ser uma gema de 10 gramas que você tem para dar para Deus, outro pode ter mais condições, pode ter uma gema de 1 tonelada para dar para Deus, como os grandes justos, como era Shaul, Paulo, como era Pedro, como eram os apóstolos de Yeshua, como era David, como era Abraão. Então, Deus ele quer que você dê o seu melhor. Deus não quer mais que isso, porque ele sabe quanto tem, mas ele quer que você ajude ele e permita que ele pula, que ele limpe essa pedra. E a sabedoria judaica ensinando isso, nós vemos um grande rabino, Rebbe de Lubavitch, que ele fala, ele era um rabino, pasme, que vem do mundo judaico, que estava distante de Deus. O mundo judaico que estava perdão, irmãos, me perdoem. Vendo que o judaísmo estava afundando, estava prestes a acabar, Rebbe de Lubavitch, ele dava notas de dinheiro, não era muito, mas ele dava na entrada da sinagoga para quem entrasse na sinagoga, para atrair seus irmãos judeus que estavam no mundo, na cultura hippie, nas culturas de direita e de esquerda, nas culturas contraculturas, em todo tipo de abismo, eles estavam lá. Estavam longe do que era o caminho antigo, as veredas antigas, que nós buscamos tanto que o Senhor restaure as veredas antigas e nos faz viver como nos dias da plenitude do povo de Deus. Então Deus, ele vê nós como diamantes. Rebbe de Lubavitch sabia, porque nós éramos pedras polidas, nossa alma era uma pedra polida, era como um diamante, era como um grande cristal maravilhoso que reluzia a luz de Deus de uma maneira tão maravilhosa que não dava para ver nada além de luz. Era como se Deus estivesse ali, ele reluzia a luz de Deus, cada ângulo perfeito, cada ângulo limpo, porque o cristal, se um ângulo dele não está limpo, não está perfeito, ele não reluz a luz, ele está oblíquo, ele está fosco, mas tem que ser polido. Quando você pega uma pedra que não é polida, você vê e fala, essa pedra não vale nada, mas quando você faz o polimento, ela vale muito. O polimento se chama arrependimento, se chama teshuvá. Então nós temos que nos arrepender, irmãos, arrependendo da boca para fora, né? Dizer, eu me arrependo, Deus, eu sei que eu fiz coisa errada. Não. O que você fez de errado? Aí não sei, eu fiz alguma coisa errada. Isso não é arrependimento, irmão. Isso é sentimentalismo. Tenta buscar o que você fez de errado e se arrepende de verdade. Porque o dia que você arrepender de verdade, você vai deixar de pecar do que você pecava. E aí Deus vai olhar e vai falar: você pecou por 50 anos naquilo, mas hoje você não peca mais porque você se arrependeu de coração. Então, eu tenho um sangue para você, que é o sangue do meu filho Yeshua, Jesus. Esse sangue vai servir para você de cobertura. Esse sangue vai servir para você, para te purificar. Eu vou polir você com esse sangue agora que você arrependeu. Aí Deus pega, você já fez todo o trabalho, Deus só vai dar a última lixada. E aí vai brilhar a luz de Deus em você. E você vai ver milagres, vai ver bênçãos na sua vida, vai ver que as lutas do inimigo vai começar a ver essa luz, vai querer apagar, mas você não vai deixar, você vai perseverar. E na hora que você menos esperar, todos os seus inimigos vão ter caído, e aqueles que não caírem vão ter se arrependido e se tornado luzeiros como você. Persevere, irmão. O mais difícil para Deus e o mais difícil para o povo de Deus é ver um ser humano que persevera, porque muitos são escolhidos, muitos dizem, eu sou servo de Deus, tem aquele arrependimento sentimental, mas poucos realmente são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos vão dizer, ai, eu sou o povo de Deus, eu sou igreja, eu sou judeu messiânico, eu sou servo de Deus, eu sigo o toraísmo, eu sigo Jesus, eu só sigo Jesus, não sigo nenhuma religião,
eu sigo a Bíblia. Então muitos vão falar vários sofismas, vão encher a boca para falar de Deus. Mas Deus vai falar: eu não te conheço, porque eu não vejo luz em você. No que você fala não tem luz nenhuma. No que você fala é só uma pedra. Não é aquele diamante que eu criei, não é aquela pedra polida. Eu sei que você tem apenas 10 gramas de ouro, 10 gramas de diamante, mas cadê? Eu estou vendo sujeira. Se arrepende? Então o rabino, Rebbe de Lubavitch, ele conseguia, porque o justo, qual que é o dever do justo? O dever do justo é olhar para esse ser humano imundo, para o justo é um ourives, o justo é aquele que vai olhar, é um minerador, ele vai cavar e vai ver esse torrão de terra, mas ele vai pelo espírito perceber que nesse torrão de terra dentro tem um diamante. Então ele vai começar a ver além da terra e ver esse diamante, e vai ajudar a própria pessoa a ver além da terra e podridão dela um diamante maravilhoso. Esse é o justo, irmãos. E qual que é o ímpio? O ímpio vai ver o justo, vai ver o ourives, vai ver aquele que já é uma pedra polida, um cristal que brilha à luz de Deus. E o que ele vai fazer? O ímpio vai falar, porque o olho dele está cheio de trevas e de ciscos e de toras, e de tora de madeira. Ele vai ver e vai falar assim: você é sujo, você é ruim, você só faz isso por dinheiro, você é não sei o quê. E vai xingar o servo de Deus. Porque esse é o ímpio. O ímpio vai pegar a melhor pessoa do mundo e vai falar que ela é uma péssima pessoa. Vai falar que ela só quer dízimo e blá 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 e não vai ver nenhuma luz nela. E o justo? O justo vai pegar a pior pessoa do mundo e vai ver uma luz nela e vai enxergar essa pessoa e vai fazer que Deus enxergue essa pessoa e vai fazer que essa pessoa se liberte com oração, intercessão e atos de justiça e misericórdia. No nome de Yeshua! Não se engane. São poucos justos e muito ímpio. Mas o justo não reclama. O ímpio reclama muito. Então veja se você está reclamando ou se você está indo grato. O justo faz muito e fala pouco. O ímpio fala muito e faz pouco. Amém? E por último, Rebbe de Lubavitch, sabendo de tudo isso, vendo como ele era um homem justo, um tzadik, ele via em cada ser humano o que Yeshua falou: vós sois a luz do mundo. Porque Yeshua, ele é o maior justo que existe. Ele consegue ver a luz na pior pessoa do mundo. Ele não se alegra nem que um terrorista maldito do Hamas morra. Mas se tiver que morrer, Yeshua vai ser o primeiro a desembaiar a espada que sai pela boca dele de fogo para destruir a maldade no mundo, para que não pereçam mais inocentes. Porque, ai, Yeshua diz, daquele que mata os pequeninos de Deus, era melhor que não tivesse existido. Então entenda, irmãos. Rebbe de Lubavitch, um justo, não conhecia Yeshua, conheceu Jesus, cristão, e infelizmente morreu. Muitos acreditam até que ele tenha conhecido, tem até Yeshua debaixo do kippah, como muitos judeus, mas não sabemos. O mais provável é que ele não aceitava Yeshua, Jesus, como Messias, porque ele não teve ninguém que explicou para ele da forma correta. Só teve pessoas que explicaram para ele Jesus de Nazaré, o Jesus Cristo, onde Cristo é um sobrenome grego, onde não é Jesus Mashiach, Hamashiach, Ben David, Ben Yosef, não é o Jesus judaico, o Messias judaico. Então, ele não teve ninguém para explicar, então por isso ele não aceitou. Mas ele era um tzadik, era um justo, e esse justo, Rebbe de Lubavitch, ele via cada ser humano e ele dava dinheiro para eles entrarem na sinagoga dele. Encheu a sinagoga dele, tornou a maior sinagoga que tinha lá na Europa, lá nos Estados Unidos, em todo lugar, a sinagoga dele. E o que acontece? Esse justo Rebbe de Lubavitch, uma vez perguntaram ele: Rebbe, por que você, um homem justo, um rabino já tão famoso, tão cheio de pessoas na sua sinagoga, continua dando dinheiro, do seu dinheiro, do dinheiro que você pega, e dando esses dinheiro às pessoas que entram na sinagoga, todo mundo que entra, você dá um dinheiro. E o Rebbe disse: porque eu fico aqui vendo pessoa a pessoa que entra e dando dinheiro, é porque eu não me canso de contar diamantes.
Essa foi a resposta dele. Eu não me canso de contar diamantes. Por quê? Porque Adão era um diamante quando Deus o criou. E quando ele pecou, ele foi despedaçado em várias pequenas almas, que somos nós, filhos de Adão. Em Noé, filho de Adão. Mas pelo Espírito somos reconectados, nosso diamante é polido, aquele pouquinho que tinha de Adão é polido e se torna, pelo sangue de Yeshua, um novo diamante que brilha a luz de Deus novamente. Aí Deus pode salvar, aí Deus pode libertar, porque a palavra salvação é a palavra grega. A palavra hebraica, que vem em nome Yeshua, o nome de Jesus, é a palavra hebraica que diz libertação, porque salvação para um judeu é ele estar escravo no Egito, ele ser liberto. É daí que surge essa palavra. É por isso que o Messias, ele é nosso libertador. Então nunca se esqueça, nunca diga eu estou salvo, porque isso dá uma ideia de que você está salvo para sempre. Você chegou na linha de chegada e não é isso. Paulo, só quando ele morreu, ele disse: combati um bom combate e guardei a fé. Ele ainda fala para os seus seguidores. Shaul Paulo fala: aquele que se diz santo, santifique-se mais ainda e toma cuidado para não perder sua coroa. A coroa, ele está falando da salvação eterna. Eu vou falar agora na forma judaica. Ele está falando da libertação eterna. Guarde isso. E comece a contar os diamantes que você vê. Comece a contar, irmão. Você vê um diamante, uma pessoa num carro aqui na sua frente, outro, olha quantos carros nessa rua. Deus até me mostrou um diamante lá no céu, eu tava passando aqui, quando eu comecei a falar para vocês, irmãos, uma estrela cadente, mas não era um plasma estrela cadente, não vou falar na linguagem de todos. Essa luz que subiu, só que ele não era um que vinha de cima para baixo, ele vinha de baixo para cima, pelo ângulo de perspectiva talvez. Então, ele via nessa direção, como se ele estivesse subindo. Porque é isso que Deus quer de nós. Nós somos essa estrela que tem que subir, não descer. Nós somos essa luz, esse plasma, essa luz maravilhosa de Deus. E não se canse de contar os diamantes. Olha quantas pessoas à sua volta. Cada um é um diamante. Começa a ser mais justo. Começa a ver a luz nos outros. Começa a buscar o bem e não o mal. Começa a ter olho bom e não olho mal. Porque se você acha que você é uma pessoa justa e boa, e você perdeu a luta, e se você acha que as pessoas em volta de você são completamente más, você perdeu a luta. E se você busca só o mal nas pessoas, isto é, vou falar de uma linguagem bem clara. Se você entra em um lugar e começa já a buscar defeito, entra em uma igreja e começa a buscar defeito, entra em um lugar e começa a falar o que as pessoas podem fazer por mim, entra num relacionamento e começa a falar: nossa, essa pessoa não faz mais isso por mim, eu tô agora 1 ano com essa pessoa, ela já não me serve mais, ela não ajuda mais, a pessoa ficou feia, ela não é mais boa pra mim. Se você tem esse pensamento, você é ímpio, rachá, 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 ímpio, ímpio, ímpio. Mal, 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 não é servo de Deus. É apenas um hipócrita. Não é luz, é trevas. Então mude seu pensamento urgente. Pare de falar de Torá, de Bíblia, de ler a Bíblia, de orar, de dar dízimo, de tudo e se conserte. Porque é mais importante que você mude esse hipocritismo e se conserte do que você continue dizendo servo de Deus e você não é. Porque o servo de Deus, ele pensa: o que eu posso fazer para o outro? Como eu posso abençoar esse lugar para que ele seja santo? E o servo de Deus, ele não vai embora da igreja, ele não vai embora da sinagoga que está errada. Ele é expulso de lá, porque ele é tão luz que, se Deus quiser, Deus faz com que as pessoas tirem ele de lá, porque ele é luz demais. Mas ele não vai embora. Ele vai tentando ser luz onde ele pode. Ele vai tentando ser luz no relacionamento dele. É claro, ele às vezes tem que se proteger, às vezes ele tem que cortar relações, às vezes ele tem que ter uma espada para cortar essa relação que é tóxica. Mas enquanto não for um nível de toxina absurdo que você não consegue suportar, porque muitos de nós somos muito fracos, outros são fracos, então cada um tem seu nível de fraqueza, mas todos somos fracos. Precisamos muito da força de Deus, do Espírito de Deus, do Ruach de Deus. Então, saiba, irmão, onde você está errando. Pega esse pedido, esse clamor que estou dizendo para vocês. Israel está em guerra, o Messias está voltando, Yeshua está voltando. Pega esse clamor, ouça 2 vezes se for preciso e anote isso. Você está contando diamantes, cada pessoa que está à sua volta é um diamante. Tente achar o diamante na pessoa.
Não fique bajulando a pessoa é má, a pessoa é trevas, todos são maus. Mas o seu foco não é achar as trevas, o seu foco é achar entre as trevas a luz. Amém? E fica assim a palavra a vocês. E aquele que tem ouvidos, ouça o que a Ruach, o que o Espírito de Deus diz às congregações de Deus. Shalom de Yeshua.